Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Gui. E é o seguinte, hoje eu estou aqui com o Dutra, onde nós iremos conversar aqui um pouco com vocês, debater um pouco sobre o tema, sobre o tópico em si, que se trata em questão sobre inteligências artificiais. E aqui em questão é até mesmo de uma maneira muito especial, porque se trata de uma inteligência artificial criada aí 100% por brasileiros. Interessante que até mesmo na página deles lá, eles se orgulham de dizer que é realmente 100% feita, e até mesmo eles dizem, por latino-americanos. É interessante a gente seguir por este caminho de ser aí uma IA desenvolvida por brasileiros, porque até então não existia outra IA que se orgulhava de expor dessa maneira, de ser produzida aqui nacionalmente, e que também a gente não parava para pensar sobre essas questões. Quando é que surgiria uma IA brasileira? Porque a gente já estava ali com o ChatGPT, já estava ali com outras IAs, mas agora vem, olha só, olha que nome interessante, nome peculiar, pode-se dizer, chamada aí de Sapiens.chat. Também é o próprio nome da plataforma em si, da inteligência artificial de Sapiens, como também ele serve de um chatbot, por isso que ele também tem essa parte aí do domínio de chat, mas que tem as suas versões, tanto gratuitas e pagas, onde nas versões pagas é possível colocar créditos na conta de usuário e utilizar de diversos outros recursos, além do chatbot, como por exemplo a criação de imagens. E antes de a gente conversar um pouco mais sobre essa inteligência artificial, a Dutra foi quem me apresentou esta inteligência artificial, porque eu não tinha conhecimento sobre ela. Eu não fazia ideia de que ela existia. Na verdade, para falar a real, eu nem pensava na possibilidade de uma inteligência artificial aí criada 100% por brasileiros. Mas não era tempo que algo do tipo acabaria surgindo. E você acha que pode vingar alguma ideia desse tipo, Dutra? Eu não duvido nada que mais pra frente que possa acontecer, já que o próprio governo tinha dito que ia trazer umas novas, né? Então a gente não sabe o que pode vir dessas tecnologias. Mas, sabendo que já existe, já que o governo estava até querendo falar que era uma negócio, que ia ser uma próxima interessante, né? Que ela disse que ele queria. O governo tinha dito que queria trazer, dentro de 3 meses, uma inteligência artificial 100% brasileira. Mas, como ela fala que é latino-americano, né? A gente não pode falar que ela pode ser 100% brasileira, mas acredito que seja, já que até mesmo os próprios fundadores são brasileiros, a empresa por trás dela é brasileira, então eu acredito que pode sim ser 100% brasileira. E, cara, mesmo sendo algo simples ainda, é a usabilidade, né? A parte de usabilidade, navegabilidade e o UI, o UX dele ser horrível, esse é um ponto que a gente tem que concordar, não concorda, Mago? Já tá passando aí desde o começo do vídeo algumas imagens, capturas aí realizadas da plataforma em uma conta de usuário no plano gratuito, porque eu não tive assim muita vontade de querer testar ali o plano pago, até mesmo porque só pelo chatbot em si já achei ele bem interessante, porque olha só uma diferença entre o plano pago e o plano gratuito, que eu acho que eles acertaram, é que no plano gratuito, olha só, doutor, eles oferecem ali por meio do chatbot da Sapiens a possibilidade da IA deles fazer ali uma verificação de um PDF de documento e a IA ela te faz um resumo. É de praxe isso, basicamente um monte de IA tem isso, mas essas um monte de IAs, normalmente elas fazem isso de maneira paga. E aqui na Sapiens, eles deram a possibilidade de fazer isso de maneira gratuita, sem cobrar nenhum outro tipo de adicional. Além disso, a IA na versão gratuita ela tem acesso à internet, então se você pesquisar algo recente, aí ela vai te trazer essas informações recentes mais atualizadas. Então isso também é bem interessante por eles terem implementado isso na versão gratuita, coisa que no ChatGPT e outras inteligências artificiais são nas versões pagas ou às vezes não tem essas influências, digamos assim, não é algo que eles se preocupem muito para dar aí nas versões gratuitas. Claro, com exceções aí do Google Bard, que não é mais o Bard, né? Agora o Gemini, e o Bing, que também tem essa parte do Bing, mas enfim, tem muitas questões aí por trás do vida, por trás de cada IA. Mas, voltando sobre essa questão do AI, do UX,
da plataforma. Eles têm que melhorar muito. Tá muito cru, tá muito vazio, tá muito é, mexuruca. Não tem muita coisa sobre agradar ali ao olho do usuário. Pra você ter ideia, Dutra, quando você dá enter ali no campo ali do prompt, ele nem envia o prompt em si, você tem que clicar no botãozinho de setinha lá para que o prompt seja enviado para IA. Isso é um erro gravíssimo de UX, de User Experience, porque é uma coisa muito simples que nem isso foi implementado. Claro, eu tô falando aqui de uma maneira meio engraçada e tal, mas é por questão aqui porque nós estamos fazendo um vídeo aqui para o YouTube, é necessário esse tipo de comunicação, mas falando mais diretamente aqui com os desenvolvedores da plataforma, é algo sim que eles podem aí, com o passar do tempo, ir desenvolvendo com calma, porque é difícil, a gente sabe que é difícil de desenvolver esse tipo de projetos. É complicado. Às vezes, olha só, eles podem ter focado somente na criação da IA, né? Nos parâmetros que ela vai receber para criar ali os contextos, para que toda a hierarquia de dados, para que a IA funcione bem, né? Tenha ali uma responsividade legal ali na criação dos textos. Deixaram o UI e o UX para final, saca? E só vão mexer nisso daí depois, provavelmente. E na IA, realmente, ela tá bem interessante. Eu fiz alguns testes, eu fiz perguntas de matemática, eu fiz perguntas ali relacionadas à história, fiz perguntas de diversos tipos de contextos e ela respondeu bem até. Fiz perguntas sobre o canal do Lutriz, e coloquei lá o link do Lutriz, ele trouxe ali informações em tempo real, digamos assim, sobre o canal do Lutriz. Então, assim, tá funcionando bem, ela tá bem legal, ela tá bem interessante, até mesmo no plano gratuito. Mas o que você gostaria de ver sobre essa IA do futuro, doutor? O que você tem, assim, sobre os vislumbres dela que ela poderia, assim, trazer, por exemplo? Eu quero utilizar a SAP Chat. Cara, vamos concordar com uma coisa. Tirando essa parte da UI e da UX, que tá um pouquinho estranha, vamos falar que tá horrível, mesmo estando. Mas, vamos dizer, para uma pessoa já como usuário mesmo, que não tem essa mão de obra, esse treinamento, essa caraca, não consigo falar a palavra, esse manuseio de habilidade de para saber o que fazer, como testar, ela é usual, dá para experimentar bastante coisa. E, querendo ou não, é uma beta, né, vamos dizer assim. É uma coisa que iniciou, pode ter começado mais pro começo do ano, ou até mesmo no fim do ano passado. Mas não é algo que explodiu assim do nada, já que, como você mesmo disse, a parte de treinamento de dados não é algo simples. Eu falo que eu trabalho com parte de dados, então não é algo simples, já que se você for fazer um machine learning da vida, né, um treinamento de máquina, você tem que saber dados, você vai ter que procurar. E essas informações nem sempre nós vamos ter acesso. Ainda mais porque elas podem ser públicas, mas necessariamente elas têm um direito. Então acaba que você não pode usar essas informações sem ter um consentimento de algum lugar. Então, provavelmente a Sapiens ela tem um acordo com algumas empresas para tentar pegar certos dados. Ela usa a internet para poder talvez ter um treinamento melhor de máquina. Então, com certeza, eles devem ter focado mais na parte da engenharia, né? Na parte de estrutura, para ver realmente funcionar, para ser algo funcional, falar assim, legal, a gente conseguiu fazer uma inteligência artificial que ela pesquisa na internet, que ela faz imagem, que ela lê documento, que ela faz isso, faz aquilo, e, querendo ou não, é uma coisa complexa, é um negócio difícil, e ainda mais porque você precisa ter um servidor que consiga receber muitas requisições ao mesmo tempo, você vai ter que saber quantos usuários vão estar pagando. Não é algo simples. Não é algo que você fala assim, caraca, que legal. Nossa, vou tentar fazer. Aí você tenta fazer, você para. Por quê? Porque o negócio não é simples. Então dá para entender por que eles não focaram tanto no UI e no UX, né, na parte de experiência do usuário, na interface do usuário, e simplesmente focou mais nessa parte arquitetural, mais parte de engenharia da aplicação, a engenharia de software em si. Pra você ter ideia, foi um dos motivos lá do ChatGPT ter focado mais na parte paga, porque era um meio deles fazerem, de suportar os servidores deles. Que eu lembro bastante, tá fresco na memória, no lançamento lá do ChatGPT, quando bombou e todo mundo foi acessar,
os servidores do ChatGPT ele chegou a travar, deu problema. Você mandava lá o prompt fazendo lá uma pergunta, e ele demorava muito tempo para te dar uma resposta, ficava tudo em branco. Então, os servidores para inteligência artificial até o momento, eles são bem limitados. Eles conseguem fazer isso tendo um retorno, né? Através das versões pagas. Por isso que, basicamente, toda inteligência artificial tem as versões pagas com os melhores recursos. E as que não tem, como o do Gemini, que é do Google, e o Bing, que é da Microsoft, que é justamente porque isso que o Dutra falou sobre essas questões de dados, essas empresas como Google e Microsoft não precisam focar tanto nessa parte paga para ter ali como base de suporte para a inteligência artificial, porque ele já tem ali um grande suporte, né, cara? Já são de grandes empresas. Então o Bing, ele oferece lá, por exemplo, de até 10, se não me engano, 10 ou 15 tokens diários, onde você consegue ir lá e criar sem nenhum problema a sua imagem gerada por inteligência artificial. E mesmo se esgotar ali os seus tokens diários, você ainda consegue ir criando eles, só que de maneira bem mais demorada. Então, essa diferença de grandes empresas para as novas que vão surgindo, por exemplo, as da Sapiens Chat, é bem grande. Então, é algo que realmente pode ser o que aconteceu para que eles não focassem muito na interface, na experiência de usuário e focassem mais nessa parte de dados. E, por exemplo, essa questão de dados aí que o Dutra comentou sobre como que eles criaram ali a hierarquia de dados, pode ser realmente aí de mecanismos de pesquisa como o próprio Google, ou, sei lá, realmente não sei como que funcionaria essa camada de dados aí para IA, se eles pegarem e enfiaram tudo em uma planilha, ou se tem alguma relação ali com estar ligado à internet, porque nem o próprio ChatGPT explica como que eles têm ali os seus próprios dados, eles nem também explicam isso daí também porque é um software proprietário, né, uma inteligência artificial proprietária. Mas, diferentemente do Elon Musk, por exemplo, da inteligência artificial dele, o Grok, lá do X, ele deixou open source e, por exemplo, lá os dados da inteligência artificial dele tem ali de base uma programação para que a IA ela entenda contextos, ela saiba responder certo, corretamente, mas a base de dados dela, ela vem do próprio Twitter, da própria plataforma X. Então, tudo que ela entende, todo o conhecimento da inteligência artificial lá do Elon Musk, do Grok, ela já vem de bilhões, centenas de milhares, com certeza bilhões de posts feitos lá no X. Então, tem essas diferenças. E aí, o que eu fiz a pergunta por Dutra, mas o que eu queria ver assim do futuro para a Sapiens seria realmente mais recursos para a versão gratuita, talvez colocar ali um limite de criação de imagens para a versão gratuita, para assim atrair mais usuários a utilizarem a plataforma antes de tentarem pagar, talvez ali um limite de 5 gerações de imagem por plano gratuito, e aí quem quiser continuar gerando paga ali o plano pago, não sei, algo do tipo, algo que eles teriam que estudar sobre o mercado, sobre como funcionam as outras inteligências artificiais. Mas eu digo isso porque é algo para chamar atenção, porque o mercado de inteligência artificial é novo, então tem sim a possibilidade de concorrer no mercado, só que isso é um mercado que já está muito grande. Tem inteligência artificial já enorme, com muito poder de computação, de fazer grandes coisas. A gente já vê o que está vindo aí com a Sora, que é a IA lá que vai gerar vídeos que a gente nem pode distinguir aí se é real ou não. Então o que eu queria sim seria mais recursos e mais divulgação, mais marketing para Sapiens, porque como eu disse no começo, eu nem fazia ideia de que isso existia e só soube através do Dutra que ele falou que ele viu lá no Instagram. Sendo assim, o que você teria aí, suas considerações finais, Dutra? Cara, como você mesmo disse, da parte de ser uma parte de gratuita, poderia até utilizar mesmo de exemplo a Leonardo IA, né? Que ele tem 150 créditos diários que você pode utilizar para fazer as imagens. Se eu não estiver errado, você gasta 5, 7, não lembro agora de cabeça quantos que é. 5, 10, de 5 a 10, eu não lembro agora de cabeça. Vai depender do tamanho do seu prompt. E que você pode gerar essas imagens e tudo mais. O do Bing, que tem um limite, mas se você estiver usando o Copilot da Microsoft, você perde esse limite. Não tô zoando. Que nem você deu um exemplo da Gemini. Por que da Gemini, querendo ou não, ela não necessariamente é paga?
Porque ela tá no Google, é da Google. E tudo que tá dentro do Google, do motor de busca do Google, acaba meio que sendo material de estudo para a própria inteligência artificial. Então, esse quesito, você que foi um interessante até comentar. Mas, cara, vamos ver o que acontece no futuro. Eu vou querer saber mais informações sobre essa inteligência artificial. Tanto que eu tô seguindo, a gente põe até na descrição o Instagram deles, o site deles, para vocês seguirem e acompanharem. Porque, querendo ou não, é um serviço que o povo vai fazer pela própria comunidade brasileira. Então, não só exportar pessoas intelectuais, tanto na área de TI, mas também exportar produtos maravilhosos. 100%. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.